Existe um inimigo invisível por aí, sabe? Ele viaja no mais comum dos insetos e mira bem no coração dos nossos companheiros mais leais. Hoje, a gente vai investigar a fundo a verdade sobre a dirofilariose, uma ameaça que, olha, está bem mais perto do que a gente imagina. E tudo começa com um som que a gente conhece muito bem, aquele zumbido chato de um mosquito. Uma única picada, um momento que passa totalmente despercebido, pode começar uma reação em cadeia que ameaça a vida do nosso pet de dentro para fora. Para entender essa ameaça de verdade, primeiro a gente precisa saber quem é o culpado. Qual é o segredo mortal que esse mosquito carrega e como é que ele transforma uma simples picada em uma sentença. Então, conheçam a Dirofilariemites. O nome é complicado, né? Mas a gente pode chamar de verme do coração. E esse parasita não é um simples visitante, não. Ele é um invasor que se instala bem no centro vital de um animal, o coração. E lá ele cresce, se multiplica e começa um ataque silencioso, mas fatal. A imagem aqui ajuda a gente a entender. O coração é o motor do corpo, certo? A dirofilariose, então, funciona como uma sabotagem que vai entupindo as engrenagens vitais. Os vermes vão se acumulando, forçando o motor a trabalhar cada vez mais até o ponto de uma falha total. É uma falha catastrófica acontecendo em câmera lenta. Bom, agora que a gente já identificou o culpado, precisamos perguntar quem é que está em risco. E olha, a lista de vítimas em potencial vai bem além do que a maioria das pessoas pensa. Os cães são, infelizmente, o hospedeiro ideal. Dentro deles, o parasita simplesmente prospera. Ele completa todo o seu ciclo de vida e se multiplica numa velocidade assustadora. E cada nova geração de vermes só intensifica o ataque, sobrecarregando o corpo e causando uma deterioração lenta e dolorosa dos órgãos. Mas para os gatos, a história é bem diferente e muitas vezes bem mais trágica. O corpo deles reage de forma muito violenta a esse invasor. Ao contrário dos cães, que podem ter centenas de vermes, num gato, apenas 1 ou 2 já podem causar uma crise fatal. A morte pode ser súbita, sem aviso, deixando os tutores completamente sem chão. E agora, uma reviravolta que pouca gente imagina. O próximo alvo podemos ser nós, os humanos. A gente não é imune à picada. Embora o verme não consiga completar o ciclo de vida em nós, as larvas dele, ao morrerem, podem deixar uma espécie de fantasma nos pulmões. Um nódulo que, num raio-x, pode ser confundido com um tumor, causando um medo e uma incerteza gigantescos. Essa ameaça não é igual em todo lugar. Assim como um criminoso, esse parasita tem os seus esconderijos preferidos. Entender um mapa do perigo é essencial para a gente prever onde ele vai atacar em seguida. Então fica a pergunta, né? Onde é que esse perigo oculto está mais forte? Identificar essas zonas de risco não é só um exercício acadêmico. É o primeiro passo para uma defesa que realmente funcione. E a resposta está aqui, no mapa. A dirofilariose adora calor e umidade, o que transforma paraísos costeiros em focos perigosos da doença. O Rio de Janeiro, por exemplo, é uma zona vermelha. Lá, 1 em cada 5 cães pode estar carregando esse passageiro mortal. Os números contam uma história bem clara. Olha só essa diferença. A prevalência de mais de 21% no Rio de Janeiro, comparada com um pouco mais de 1% em Santa Catarina. Isso não é coincidência, é a prova de que a geografia e o clima são os maiores aliados desse inimigo silencioso. Com o inimigo que vive escondido dentro do corpo, como é que os veterinários fazem para encontrá-lo? Bom, eles se tornam verdadeiros detetives, usando ferramentas quase forenses para descobrir as pistas invisíveis que o parasita deixa para trás. A principal ferramenta deles é o teste de antígeno. Pensa assim, ele não procura o verme em si, mas as impressões digitais que as fêmeas adultas deixam no sangue. A presença dessas proteínas é basicamente uma confissão. É a prova de que existe uma infecção ativa ali. E aqui a gente vê essa tecnologia em ação. Esses kits de teste rápido são uma revolução. Com só algumas gotinhas de sangue, eles conseguem revelar a verdade em minutos. É a ciência na linha de frente, dando respostas rápidas nessa luta. Depois de apresentar todas as evidências, desde o culpado até as vítimas e as pistas, a gente chega a uma conclusão que não tem como escapar. O veredito dos especialistas no mundo todo é claro e unânime. Tratar a dirofilariose é uma provação, é uma jornada longa, cara e cheia de riscos. Os medicamentos são fortíssimos e o próprio processo de matar os vermes pode, por incrível que pareça, colocar o animal em perigo. É uma jornada muito angustiante, tanto para o pet quanto para a família. Mas e se a batalha pudesse ser vencida antes mesmo de começar?
A estratégia vencedora não é lutar contra o invasor que já está dentro de casa, mas sim construir uma fortaleza que ele não consiga invadir. Agora, compara aquela jornada difícil do tratamento com a simplicidade da prevenção. Um comprimido mastigável por mês, uma aplicação na pele ou uma injeção periódica. São medidas simples, acessíveis e que são incrivelmente eficazes para criar um escudo protetor contra essa doença. E este é o ponto mais importante de tudo. A dirofilariose é uma doença devastadora, difícil de tratar, mas ela é quase 100% evitável. A verdadeira tragédia não é a doença em si, mas o fato de que, na maioria das vezes, ela nem precisaria ter acontecido. Então, a nossa investigação termina com uma pergunta. Mas não é uma pergunta para a gente, é para quem está nos ouvindo. Diante de todas as evidências, do risco e das soluções simples que existem, a questão que fica é: o seu companheiro mais leal, ele está protegido? A resposta está nas mãos de cada um.